Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, entrego, Senhor, nessa noite, Pai, a tua filha, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, trazer a memória, Pai, tudo, meu Pai, que ela estudou, Senhor. Pai, tudo aquilo, Senhor, que a tua filha preparou, meu Pai, para falar conosco nessa noite. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, usá-la, Senhor, poderosamente neste lugar. Que a tua presença, Senhor, possa ser real, meu Pai, sobre a vida dela. Senhor, que ela venha transmitir para nós, Senhor, aquilo que o Senhor, meu Pai, quer tratar com a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos e entregamos a ti, meu Pai, a tua filha. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? É uma honra, né, estar falando do amor de Deus. Eu vim passar umas férias, né? Mas a gente tira férias de tudo, mas ninguém tira férias de Jesus, né? E Deus é bom. E deram o tema como um avivamento, né? A quinta avivada. E Deus me deu uma palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 até o 4, tá bom? Confesso que tentei trocar essa palavra por outra palavra, né? Eu ia pregar em Abacuque 3, onde está escrito: Senhor, aviva a tua obra nos dias. Mas o Senhor não permitiu. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E este tinha duas mulheres, com o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina e a sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Amém? Pode se sentar. É uma passagem muito conhecida, quando o Senhor resolve fazer algo ao favor do povo de Deus. E quando o Senhor toma a vida de Ana, o Senhor, antes de o Senhor fazer tudo isso, a voz profética em Israel estava fechada. E o Senhor resolve fazer algo poderoso. O Senhor fecha a madre de Ana para dar um filho para ela. O Senhor cerra a madre de Ana. E quando o Senhor cerra a madre de Ana, quando o Senhor faz aquele cenário onde tem Ana e Penina, o Senhor resolve fazer algo naquele mover. Mas antes de o Senhor fazer algo na vida de Ana, antes de o Senhor manifestar a glória, o agir, o mover do Espírito de Deus, o Senhor vai simplesmente resolver as pendências na vida de Ana. Quem encerra a madre de Ana é o próprio Deus. A gente vai ver Sara ser estéril, a gente vai ver Isabel ser estéril, porém Ana não era estéril. O Senhor resolve fechar a madre de Ana, o próprio Deus que fecha a madre para ela não ter filho. E como Ana não tem filho, ela tem Penina na vida dela, a que humilhava, perseguia e a qual tinha filhos e filhas. Só que o que eu quero falar para você é que enquanto o Senhor fecha a madre de Ana, o Senhor resolve os questionamentos da vida de Ana. Porque tem tempos que o Senhor, ele tem que usar algo para chamar a nossa atenção. E quando o Senhor usa algo para chamar a nossa atenção, ele vai usar um instrumento, ele vai usar uma pessoa, ele vai usar um cenário, ele vai usar algo a qual nós queremos muito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nenhum dos planos do Senhor jamais se frustrarão. Só que a minha vontade nunca pode ser maior que a vontade de Deus. E nós olhamos o cenário que a vontade de Ana era ter filhos. E qual era a vontade do Senhor no cenário da vida de Ana? Não tem como ter avivamento sem a palavra de Deus. Não tem como ter avivamento sem renúncia, sem busca, sem oração. Não tem como ter uma vida com Deus de qualquer maneira. Queremos avivamento, mas não queremos renunciar. Queremos avivamento, mas não queremos descer. Queremos ver Deus agir, mas não queremos entregar. Queremos ver Deus mover, mas não queremos se posicionar. E a vida de Ana é algo que nos chama a atenção. Por quê? Porque enquanto ela chorava pelo filho, o Senhor dizia: tu acha que eu vou te dar um filho para te dizer para a Penina que tu gerou? Eu não vou te dar um filho para tu falar para tua
que mora contigo que tu gerou. Não. O Senhor não vai nos dar algo para que nós possamos passar na cara de ninguém. O Senhor vai dar algo para a nossa vida, para o nome dEle ser glorificado e exaltado. E quando nós entendemos que o nome de Deus tem que ser glorificado e exaltado, nós entendemos que não tem como nós ficar da mesma maneira. A Bíblia diz que Eucana, ele vinha de uma linhagem de levita. E Eucana amava Ana, enquanto ele tinha Penina, mas ele amava mais Ana do que Penina. Penina deu vários filhos e filhas, Ana não deu nenhum filho. Porém, o amor de Eucana era de Ana. A Bíblia diz que de ano em ano eles iam a Siló. Siló significa cidade de adoração, significa templo, aonde eles iam ao templo adorar o Senhor, a glorificar ao Senhor, a sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana vai ao templo. Só que Ana ia ao templo todo o tempo, mas nunca mudava o posicionamento, nunca mudava a atitude, nunca mudava a pessoa. Ana ia ao templo direto, continuava da mesma maneira, orava, buscava, adorava, mas nada mudava na vida dela. Era da mesma maneira, era do mesmo comportamento, saía, entrava do templo e continuava tudo do mesmo jeito. Quantas vezes nós íamos ao templo e saímos, às vezes, pior de que entramos, sabe por quê? Porque enquanto não tem transformação, não tem milagre. Enquanto não tem renúncia, não tem como Deus operar. Porque a Bíblia diz que o operar de Deus é de dentro para fora. Não tem como Deus mudar a aparência e não mudar o exterior. Não tem como Deus avivar a tua vida e tu continuar da mesma maneira. Não tem como tu ter um encontro com Deus e continuar mentindo, continuar fazendo coisas que não agradam. Mas ninguém vê. Mas a Bíblia diz que o olho do Senhor é sobre a tua vida. E Ana entendia, tem alguma coisa errada. Algo não aconteceu na minha vida. E quantas vezes nos questionamos no meio da caminhada: Deus, cadê o milagre? Deus, cadê a resposta? Deus, cadê a providência? Deus, tu falou que ia fazer, até agora eu oro, eu busco, eu louvo e nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque tu quer a tua vontade. E a tua vontade não é maior que a vontade de Deus. Quando Deus, Ele não vai descer de nível para ficar da tua altura. Deus não vai descer o patamar dEle para se alinhar na tua vida. Por quê? Porque entendemos que Deus não é de momento. Deus não é passageiro. Deus nunca vai deixar a vontade dEle ser maior que a tua. O plano dEle ser maior que o teu. Deus vai te alinhar ao plano dEle. Deus vai te alinhar ao projeto dEle. Deus vai te alinhar à promessa dEle. Deus vai fazer com que tu entenda que sem Jesus não tem como tu ter uma vida. E a palavra diz que ela continuou do mesmo jeito. Só que chega um tempo que Ana vai olhar o cenário da vida dela. Penina continua tendo filhos. Penina continua tendo filhos e eu não tenho nada. Penina continua tendo filhos. Sabe o que eu quero falar para você? Que a ausência de Deus faz com que nós não tenhamos uma vida com Deus. A necessidade de buscar a Deus é a necessidade de ter intimidade com Deus. A oração, ela traz o avivamento. Por quê? Porque o avivamento começa na tua casa. O avivamento começa lá na tua casa. O teu altar é a tua casa. O teu altar é a tua casa. Não tem como ter avivamento dentro da igreja e chegar lá fora, tu jogar tudo fora. É Deus falando, é na tua casa que eu te vejo. É teu comportamento que chama a minha atenção. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que o primeiro milagre de Jesus em Mateus foi transformar a água em vinho. E quando Jesus para naquele casamento para transformar aquela água, Maria vai dizer: Jesus, não tem vinho na festa. Sabe o que ele vai falar para ela? Não é chegado a minha hora. Porém, traz as telhas com a água. E sabe o que eu entendo? Que a água, ela significa purificação. E vinho significa alegria. Ele manda trazer a água. Ele transforma a água em vinho. A momento algum eu vi a água voltar a ser água. A momento algum eu vi retornar, não permanecer o vinho. É Deus falando assim: quando eu transformo de verdade. Quando eu te transformo, tu não volta a ser o que tu era. Quando eu te transformo, tu tem comportamento
pensamento diferente, atitude diferente, posicionamento diferente. Quando eu pego a tua vida para eu fazer uma obra, da maneira que está não fica, do jeito que está não fica. Ei, é Deus falando para ti: eu quero ter um encontro contigo nas madrugadas, eu quero ter um relacionamento contigo. Até quando tu vai viver de raso? Até quando tu vai viver de talvez? Até quando tu vai viver será? Até quando vai dizer aqueles que a gente ora por mim, busca por mim, adora por mim? É você que Deus quer encher, é você que Deus quer ter um encontro, é você que Deus quer mudar, é você que Deus quer encher a tua casa, Deus quer libertar a tua família, Deus quer libertar, Deus quer fazer a obra em você. E sabe qual é o primeiro posicionamento? Ana, te levanta, porque prostrada não tem como ter milagre. Ana, te coloca de pé, porque do jeito que está não tem como tu ter milagre. Ana, deitada não tem milagre. Ana, prostrada não tem milagre. Ana, te coloca de pé. E Ana decide e toma uma atitude. Sabe o que Deus está falando? Falta atitude na tua vida. Falta atitude na tua vida. Toma uma atitude antes que a tua vida espiritual te mate. Por quê? Porque quem não tem vida espiritual com Deus não tem relacionamento com Deus. Se tu não tem vida espiritual, tu nem conhece a voz do teu pai. A Bíblia vai me dizer que o povo sofre por falta de conhecimento. E se eu não conheço a voz do meu pai, quem é que vai falar comigo? Sabe por quê? Muitas vezes se frustramos porque não conhecemos a voz de quem servimos, não conhecemos quem adoramos. Ah, mas eu sei quem é o Salmo 23. Tu sabe quem é o dono do Salmo 23? Tu sabe quem é o teu pastor? Tu sabe quem cuida de ti? Tu sabe quem vela por ti? Tu sabe quem prometeu para a tua vida? Tu sabe quem é o Senhor da tua casa? Se tu sabe que Ele é o teu pastor, porque murmura? Se tu sabe que Ele é o teu dono, porque reclama? Se tu sabe que tu tem um Deus, porque está desse jeito? Ana se levanta. Ana toma uma atitude: eu não vou ficar dessa maneira, eu não vou ficar desse jeito. E qual é a atitude? Eu vou aonde resolve tudo. Eu vou rasgar a minha alma, porque eu entendo que até hoje eu tenho orado por um filho e Deus não tem me dado filho. Sabe o que Deus fala para ti? Rasga a tua alma, limpa as tuas vestes, mergulha na água que te purifica, desce no Espírito que te levanta. Ei, tenha um encontro com quem pode mudar a tua história, com quem pode mudar a tua vida, que quem pode mudar o cenário da tua casa. É Deus falando: te coloca de pé, porque eu vou falar contigo, eu vou mudar ao teu favor o que precisa. E a Bíblia diz que Ana vai a Siló, cidade de adoração. A Bíblia diz que o semblante de Ana era triste. Por quê? Porque Deus colocou Penina na vida dela. Mas se não tivesse Penina, não teria Samuel. Se não tivesse Samuel, não haveria profeta sobre Israel. Porque Deus vai alinhar a vontade dele com aquilo que ele tem para fazer na vida de Ana. Deus às vezes coloca uma penina para te orar mesmo, porque se não tiver penina tu não ora, se não tiver perseguição tu não ora, se não tiver humilhação tu não ora, se não tiver gente dando na tua cara quase tu não ora. Por quê? Porque se acomodamos no cenário da nossa vida. E quando se acomodamos no cenário da nossa vida, não temos estrutura para orar, não temos sabedoria para orar. E Deus fala assim: eu coloco uma penina, eu coloco alguém que te persegue, eu coloco alguém que te humilha, eu levanto alguém para despertar para tu orar. Aí eu vou colocar alguém que vai fazer você voltar para a presença de Deus. Eu vou colocar alguém para chamar a tua atenção. Eu vou colocar alguém para te chorar nos pés de Deus. Há quanto tempo tu não chora? Há quanto tempo tu não rasga a tua alma? Há quanto tempo tu não glorifica? Há quanto tempo, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, eu sou o vaso, tu és o olheiro. Trata, liberta, restaura, transforma. Há quanto tempo tu perdeu a essência? Há quanto tempo tu perdeu o amor? É Deus falando: ei, se porventura perdeu o amor, volte ao primeiro amor. Há quanto tempo tu não ora nem meia hora? Tu não ora nem uma hora de joelho porque é muito, e quando ora conta no relógio. Já pensou se Deus limitasse você? Já pensou se Deus falasse para você: orou uma hora, é uma hora que eu tenho de
intimidade contigo. Só que Deus é tão misericordioso que às vezes tu nem ora, Ele te dá livramento. Às vezes tu nem adora, Ele te dá livramento. Às vezes tu nem reconhece Ele, Ele fala: eu te livro, eu te guardo, eu te protejo. Eu sou o teu Deus. E a Bíblia diz que toda vez que ela subia na casa do Senhor, Eucana dava uma porção maior. Samuel não foi só gerado na oração, Samuel foi gerado no sacrifício, na renúncia e na dor de Ana. A Bíblia diz que quando ela decide ir, quando ela decide subir ao templo, naquele tempo, a mulher entrando no templo é quase uma ofensa. Mas Ana decide: até agora eu fiquei prostrada, até agora eu me fiz de vítima, que tem um vitimismo agora. De vítima, até agora eu me fiz de coitadinha. Até quando tu vai ficar assim? Ai, fulano não gosta de mim, fulano não dá paz, fulano não... Ei, tu veio adorar foi a Deus, não foi a fulano não. Tu veio servir foi o Senhor. Para com esse mimimi. Ai, eu não vou mais na igreja porque ninguém fala comigo. Ai, não, tu não vem adorar homem, tu vem adorar a Deus. Tu vem glorificar a Deus, tu vem exaltar a Deus. Se a tua adoração é para o Rei dos Reis, tu tem que sair daqui diferente. Tu tem que sair daqui edificado, restaurado, transformado. E Ana decide: hoje eu quebro os protocolos. Até hoje eu adorei no raso. Até hoje eu vinha na igreja no dia que eu queria, adorava no dia que eu queria. Quando eu não queria, eu inventava uma desculpa, uma mentira. Mas hoje eu vou lá, hoje eu vou servir com a minha alma, hoje eu vou rasgar as minhas vestes e eu vou adorar o Senhor. Ana se levanta e vai ao templo. Aonde ela vai? Ao templo. Olha aí, aonde Ana vai? Ao templo. Tem vezes que nós não queremos vir à casa de Deus, não queremos adorar na casa de Deus, inventamos desculpa ou até mesmo colocamos empecilho. Cuidado, Deus vai arrancar o empecilho que tu coloca. E talvez o empecilho pode ser quem tu ama, às vezes o empecilho pode ser quem tu adora, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. E quando Ana entra na casa do Senhor para adorar, Ana olha o cenário e fala assim: de pé não dá. Porque até aqui eu orei de pé, até aqui eu glorifiquei de pé. Ana olha de joelho também não dá. Ana vai se colocar, vai colocar sua cara onde? No pó. Deus te chamando, vai para a intimidade. Se de joelho não deu certo, ei, vai para o pó, coloca a cara no pó. Ei, coloca a cara no pó. É no pó da terra. Ei, é Deus falando assim: desce, 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 desce. Não tem como tu ter vitória da maneira que está, mas é descendo, é glorificando, é adorando, descendo. Ana decide: eu vou colocar minha cara no pó. Aquela mulher se desbruça e coloca a cara dela no pó e se diz: Senhor, se benigamente tu lembrares da tua serva e dar a ela um filho homem, sobre a sua cabeça não passará navalha, e ele adorará ao Senhor todos os dias da vida dele. Ei, tu não está entendendo. A mulher queria gerar, ela queria um filho, porque o marido dela diz assim: ó, Ana, por que tu chora? Não sou eu melhor que 10 filhos? Não. Tu não é melhor, tu deixa de ser egoísta, que tu não é melhor que 10 filhos, porque eu não te seguro, eu não te amamento, eu não te mimo, não tem como tu ser um filho para mim. Ana queria gerar, carregar, amamentar, ela queria ser mãe, ela queria ter o prazer de ser mãe. E Eucana dizendo: mas não sou eu o melhor de 10 filhos? Hipócrita, ele não era melhor que 10 filhos. Ele não era, porque ele não poderia ser uma criança para ela carregar nos braços. E quando Ana não pede, sabe o que me chama a atenção, pastora? Ana poderia ter pedido uma filha, só que filha não trazia honra naquele tempo. Ana entendia: eu quero um filho varão, porque varão pode ser sacerdote, varão pode ser profeta, varão pode ser juiz. Eu não quero qualquer coisa, eu quero um Samuel na minha vida. Ana se desbruça e ela pede um filho varão, ainda consagra o filho dela. Ei, ele será narizeu. Ele não cortará o cabelo e não beberá bebida forte. Enquanto Ana está chorando, enquanto Ana está se humilhando, enquanto Ana está rasgando a sua alma, ele, o cego, o que não tem visão nem para a casa dele. A Bíblia diz que os filhos de Eli zombavam das ofertas de Deus. Sabe por que Deus dá Samuel? Deus fala assim: Ana, enquanto tu não tirar a tua vontade, a tua soberba, a tua prepotência, o teu orgulho, e dizer para mim assim: faz a tua vontade, eu não vou te dar um filho.
Eu não vou te dar um filho porque eu preciso de um profeta. Eu preciso de um sacerdote, de um juiz. E para mim fazer isso, tu tem que botar a minha vontade em primeiro lugar. Entendemos que a vontade de Deus dói. Ana renuncia, pastora, criar o seu filho. Ana renuncia ter Samuel na sua casa. Ana renuncia criar aquele que ela gerou. Sabe por quê? Ela entendia, o meu propósito nunca é maior que o propósito de Deus sobre a minha vida. Enquanto eu orava por mim, nada aconteceu. Enquanto eu clamava por mim, Ele não me escutou. Mas quando eu tirei a minha vontade, quando eu tirei os meus desejos, quando eu tirei o Senhor agiu. É Deus falando para ti, até quando tu vai botar o eu na frente? Eu posso, eu faço, eu canto, não temos nada. O dom é de Deus, a glória é de Deus, a honra, você só é um instrumento que Ele usa, um instrumento que Ele derrama a glória dEle. Enquanto nós não entendermos que somos servo adora, para de botar eu posso, tu não pode nada. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Se Ele arrancar a presença, quem somos nós? Ele não precisa da tua adoração. Às vezes tu não quer nem adorar. Quem diz que Ele precisa de ti? Ele tem anjos que adoram 24 horas por Ele, dizendo glória, glória. Agora tu é dependente dEle. Tu depende da glória dEle. Tu depende do agir dEle. Tu é dependente dEle. Enquanto Ana está se rasgando, Ele vai olhar para ela e vai dizer assim, sabe, não tem mais visão nem para a casa dele, os filhos dele estão do jeito que quer. Aí Deus olha, espera ainda, a minha casa é santo, aqui não é de qualquer jeito, aqui não é de qualquer maneira, aqui tem que ter posicionamento, aqui tem que ter atitude de servo, compromisso de servo. Deus resolve agir e traz Samuel. Ele olha para Ana e vai dizer assim, embriagada, filha de Belial, até quando vai andar embriagada? Ana vai olhar para ele e vai dizer, não tenha tua filha como filha de Belial, não tenha tua filha como embriagada. Sou eu uma mulher amargurada de alma, que ora ao Senhor pedindo algo. Ele vai olhar para ela e vai, olha aí, rapidinho a visão do profeta muda. Quando Ana fala isso, a visão do profeta muda. Ele vai olhar para ela e vai dizer assim, minha filha, que a tua petição seja respondida. Eu quero falar para você, quer carregar a presença? Desça. Quer carregar a presença? Ora. Quer carregar a presença? Se humilhe para quem pode fazer algo por você. Muitas vezes se humilhamos para pessoas que não podem fazer nada. Muitas vezes se humilhamos para quem não pode nos salvar, nos libertar, nos restaurar. Mas estamos ali, apanhando e não saímos. E quando é para Deus, não queremos se humilhar, não queremos rasgar a veste, não queremos rasgar o coração. É Deus falando assim, eu quero ter uma profundidade contigo. Enquanto Ana vivia no raso, ela não teve milagre. Enquanto Ana colocou a sua vontade, ela não teve milagre. Mas quando Ana tira a sua vontade, quando Ana renuncia à sua vontade, a Ana tem um encontro com quem? Com aquele que salva a alma dela, com aquele que restaura, com aquele que transforma. Eu quero falar algo para você. Enquanto você está aqui, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto está aqui, correntes estão sendo quebradas. É Deus falando assim, a presença vai voltar. A unção vai voltar. A adoração vai voltar. A essência vai voltar. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Enquanto você está aqui, Deus trabalha na tua alma. Porque quanto tempo a tua alma não sente a presença, quanto tempo a tua alma está pedindo socorro. E muitas vezes nós se falamos tanta coisa e esquecemos de buscar o principal. A Bíblia diz o quê? Buscar primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus fala isso, Ele fala, enquanto tu me adora, eu cuido da tua casa. Enquanto tu me adora, eu cuido dos teus. Enquanto tu me adora, eu faço por ti. Enquanto tu me adora, eu glorifico. A tua casa fica de pé. A Bíblia diz que Ana muda um semblante. Sabe por que Ana muda um semblante?
Porque quem tem um encontro com Deus não consegue permanecer do mesmo jeito. Quem era triste salta de alegria. Quem chorava não chora mais. Quem murmurava não murmura mais. Quem mentia não mente mais. Quem roubava, prostituía, enganava, não engana mais. Ana vai em paz. A Bíblia diz que Ana adora e volta para sua casa. Um tempo depois ela se deita com seu esposo e ela gera Samuel. Samuel significa: ei, Deus é conosco. Deus é conosco. E o avivamento nasce através da vida de Samuel. Ei, Deus fala assim: eu parei tudo para trazer Samuel. Eu não dei para Ana qualquer filho. Ei, quem gera para humilhar não faz história. Quem gera para humilhar não faz história. Enquanto Penina teve filhos e filha, Ana precisou de um. Ana precisou de um filho, de um profeta. Ana não precisou de 10 filhos como Penina. Se você for lá na cronologia, tu não vai ver o nome citado dos filhos de Penina. Tu não vai ver ninguém escrito. Mas quando tu olha para a cronologia, tu vê o nome Samuel. Aí sabe o que é mais difícil? Que quando Ana pede Samuel, ela faz um voto ao Senhor. E o tempo de cumprir o voto chegou. Naquele tempo, eu não sei com quantos anos uma criança era tirada do peito. Não fala. Mas a Bíblia diz que Ana pega o seu filho, faz uma veste e leva uma oferta ao Senhor. Chegou o dia de Ana entregar Samuel. Só que o que me chama a atenção, pastora, que ela não vai entregar Samuel em qualquer lugar. Ela vai entregar no templo. E quando ela chega no templo, sabe quem está no templo? Eli. Mas Eli não é o mesmo que tinha seus filhos, que andava em caminhos tortos, que praticava obras ao contrário daquilo que Deus queria. Eu quero falar que quem é guiado por Deus não se perde. Quem é guiado por Deus não se perde. Porque eu vou ver Samuel sendo criado por Eli e sendo profeta, sacerdote, juiz. O que não era sobre Eli, era sobre o que Samuel carregava. Não era sobre o que ninguém. Eu quero falar para você que não é sobre quem tu anda, não é sobre quem tu convive, não é sobre quem tu fala, é sobre o que Deus tem na tua vida. Sabe o que eu quero falar para você? Que o mesmo pai que criou Ofni e Finéias cria Samuel. E Samuel não vai se desviar, porque Samuel carrega algo diferente. Ei, eu quero falar para você, quem anda com você quem anda com você é contaminado por você. Sabe por quê? Porque eu aprendo sobre a Bíblia Sagrada. Me diz, ei, eu aprendo com a Bíblia. Davi anda com Jonathan, ele é o que é rei. Aí Deus falando assim: eu coloco alguém sempre no teu caminho. Sozinho não tem como tu crescer. Se tu olhar para a Bíblia Sagrada, Deus vai colocar sempre alguém. Deus levanta Ruth, mas coloca Noemi com Ruth. Deus levanta Elias, mas coloca Eliseu. Deus nunca vai deixar andar sozinho. Sabe por quê? Porque eu entendo que sozinho tu não chega a lugar nenhum. Sozinho tu não consegue vencer. Sozinho tu não consegue andar. Sozinho tu não chega a nada. É Deus falando assim: ei, vai de dois. Até na Bíblia Ele manda um discípulo de 2 e 2. Não é de 1. Porque Deus entendia: se um está fraco, outro ajuda. Se um não pode, outro pode. Se um está caído, o outro levanta. Ei, eu quero falar para você que chegou o tempo de você voltar para a olaria. Chegou o tempo de você voltar para a olaria. A Bíblia vai dizer que quando Deus leva Jeremias à casa do olheiro e mostra para ele como se faz um vaso, é Deus falando que nós somos barro na mão dele. E Ele é o olheiro. E chegou o tempo de nós voltar para a olaria de Deus. Ei, quem entra na olaria não sai do mesmo jeito. É Deus falando: volta para a oração, volta a jejuar, volta a ter comunhão, volta a ter intimidade, volta a praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Quando a gente é novo convertido, a gente tem tanta força. Tudo que chama nós estamos lá dando glória a Deus. Não é que com o tempo vai esfriando, mas a gente acaba se acomodando, acaba esquecendo as essências. E Ana só vence a vida dela com oração. Ana só consegue vencer a vida com a intimidade mais profunda. Enquanto Ana coloca a vontade dela, não tem como Deus fazer milagre. Ei, volta a orar diferente. Muda a tua oração. Muda a oração. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Ei, a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. A Bíblia diz que quando Ele opera, não tem uma obra ao contrário que fique de pé.
E eu quero falar para você, quer viver um avivamento? Desce na presença. Ora, jejua, consagra. Não tem como ter avivamento se não ler palavra. Ei, não tem como ter avivamento. A Bíblia diz que o avivamento desce em Israel pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. É tempo de orar. Quem ora não é enganado. Quem lê a Bíblia não é enganado. Quem tem uma vida com Deus não é enganado. Deus avisa, Deus se revela em sonho, Deus se revela em algo. Deus nunca deixa você enganado. Mas Deus fala, volta para essa escritura, volta a orar, volta a buscar, volta a consagrar, volta a ter comunhão com Deus. E Samuel cresce. Aí começa o grande avivamento através da vida de Samuel. Por quê? Quando Samuel cresce, os filhos de Eli morrem, a arca da aliança volta para Israel. A Bíblia diz o quê? Que enquanto ele foi gerado, pelo um propósito, Deus vai sustentar. Eu quero falar para você, ei, não prometa aquilo que tu não pode cumprir. Para de prometer as coisas para Deus. Para de falar, Deus, se tu me der, Deus não é barganha. Se tu me der isso, eu vou fazer isso. Vai morrer esperando que Ele não vai te dar. Ei, Deus não é barganha. Cumpra aquilo que tu promete para Deus. Não coloque Deus. Ei, sabe por que às vezes a vida não anda? Porque fez tanta promessa e nunca cumpriu nenhuma. Deus não se esquece daquilo que tu fala. Às vezes no momento angustiado nós falamos, Senhor, se tu me honrar eu dou isso para ti. Senhor, se tu me honrar eu faço isso. Aí Deus honra e tu esquece. Deus honra e tu não fala. Deus honra e tu não faz. É Deus falando assim, ó, para de prometer aquilo que tu não pode cumprir. Ana fez um voto e Ana devolveu no altar o que era do altar. A Bíblia diz que o altar não rouba, o altar devolve para você em dobro. Ana entrega Samuel no altar e ela tem filhos e filhos. Imagina, aqui era a madre fechada, vai gerar filhos e filhos por um voto que ela fez, por uma atitude. Até quando tu vai continuar dessa maneira? Até quando tu vai continuar desse jeito? Eu quero falar para você, se tu não tomar posicionamento, ei, o mundo espiritual é regido de lei como no mundo natural. Sabe como? Você não tem um registro na terra? Tem. A sua mãe te registrou, seu pai te registrou. Lá no céu tem um livro, se seu nome não estiver lá, você não entra. Seu nome estiver lá, mas eu curei em nome do Senhor, eu libertei. Aparta de mim que eu não vos conheço. E não tem como Deus não fazer algo na tua vida se tu não tiver uma vida de oração. Não adianta passar 10 anos, 15 anos na igreja se não tem intimidade com Deus, se não tem presença, se não tem busca. Às vezes o irmãozinho chega no primeiro dia, Deus batiza e faz tudo. Mas Senhor, eu estou tanto tempo na igreja, minha vida não mudou. Talvez o teu posicionamento nunca mudou, a tua atitude nunca mudou. Sabe por quê? O avivamento ele é coletivo, ele chama a atenção. Se eu vejo ela buscando a Deus, eu vou buscar a Deus também. Se eu vejo ela adorando, eu vou adorar também. Se eu vejo ela exaltando, ele é coletivo. Então que você possa voltar a orar, voltar a ter intimidade, voltar a ter busca. Sabe por quê? A oração continua sendo a única ferramenta de intimidade para Deus. Eu nunca vi uma ferramenta infalível chamada oração. Eu nunca vi uma ferramenta maior que a oração. Eu nunca vi uma ferramenta que possa te ajudar com a oração. Você ora e Deus responde. Você ora e Deus faz. Você ora e Deus guarda. Você ora e Deus livra. Você ora e Deus protege. Você ora e Deus continua agindo. É Deus falando assim, a chave da tua casa é oração. A chave da tua família é oração. A chave dos teus negócios é oração. Consagra tudo ao Senhor e o mais Ele fará. Então entenda, não tem como você crescer na vida sem ter uma intimidade na oração. Não tem como você crescer no mundo espiritual sem ter uma intimidade de oração. É Deus te convidando. Se tu não orava, volta a orar. A chave de hoje é o quê? Não tem avivamento sem oração. Não tem avivamento sem busca. Não tem como Deus avivar quem não ora, quem não busca, quem não adora, quem não consagra, quem não jejua. Como é que Deus vai agir na vida de quem não faz isso? Vai continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Ainda culpa Deus porque Ele não tem responsabilidade daquilo que tu não faz.
Queremos colocar a culpa em coisas que Deus não tem. Deus não faz o impossível, irmão. O possível tu faz. É o impossível que Deus faz. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Olha, se tu orava 10 minutos, olhe meia hora assim, olhar no relógio. Eu quero perguntar se tem alguém para Jesus, se tem alguém para se reconciliar, se tem alguém querendo oração. Se não tiver, todo mundo está em paz. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero que você leve o seu pensamento ao Senhor. E tudo aquilo que você não fazia para Deus, você vai começar a fazer. Eu quero que nós oramos nesse momento, Pai, soberano Deus. Nesse momento eu quero apresentar os teus filhos, a tua igreja. A palavra do Senhor fala que tu aviva a tua obra nos dias, nos meses do ano. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinte, ainda que o produto da oliveira minta, todavia nós adoraremos e glorificaremos o nome do Senhor. Pai, toma os teus filhos agora, toma esses jovens, Senhor. Eu sei que não é fácil servir a Deus quando é jovem. O mundo oferece pratos, o mundo oferece, Pai, tudo aquilo que não presta, mas eu entendo algo, Pai. Daniel venceu a Babilônia, José venceu o Egito, Senhor. Há poder no teu sangue. Toma a mente desse jovem agora, toma o coração desse jovem, toma o consciente desse jovem agora. Deus, a Bíblia diz que os jovens são a força da igreja. É a tua palavra que diz, Senhor, guarda a mente deles agora, guarda a amizade que não agrada ao Senhor. Pai, ensina os teus filhos a vigiar, ensina os teus filhos a adorar o Senhor, a glorificar. Pai, guarda a tua igreja, guarda a tua noiva e abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Eu quero glorificar a Deus. Obrigado, pastora, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Foi uma honra ministrar para vocês e continue firme. Eu sei que jovem, eu já fui jovem, não é fácil servir a Deus. Mas eu quero falar para você, Daniel conseguiu vencer a Babilônia, José conseguiu vencer o Egito. Eu quero falar para vocês, consagre a vida de vocês ao Senhor. O que o mundo dá é passageiro, momentos são passageiros, coisas que o mundo oferece são passageiros, mas o que Deus dá, Ele permanece. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, abençoar a família de vocês. Continue guardando, guarda a palavra do Senhor na tábua do coração de vocês, porque já dizia Davi, guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Eu quero glorificar a Deus pela vida da minha amiga Monique. Que Deus continue abençoando a casa dela, a família dela. Muito obrigado, que Deus abençoe.